Muito bem, queridos, lição número 3, parte de quinta-feira, Jesus exaltado e também sua igreja sendo exaltada. Quando o apóstolo Paulo pregou aos Efésios e ele viu que a idolatria era reinante naquela cidade, ele mostrou primeiramente o ministério de Jesus, mostrou o sacrifício de Cristo, mostrou sua ressurreição e mostrou totalmente a sua exaltação no céu. Isso para que os Efésios, que tinham assim tanta crença baseada na idolatria, pudesse se desvencilhar dessas crenças e colocar sua confiança em Deus. Havia pessoas que manipulavam os espíritos e isso causava muito medo às pessoas. As pessoas eram praticamente subjugadas por esses assim mágicos, por essas pessoas que assim eles manipulavam os demônios e causavam mal às pessoas. Isso causou para os crentes efésios um certo medo. Então o apóstolo Paulo mostrou que aquilo que estava escrito no Salmo 110, verso 1, se tornou verdade. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te aqui à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos seus pés. Essa profecia mostrava que Jesus seria exaltado e ele dominaria todas as coisas no universo. O Senhor Deus, forte e poderoso, deu ao Senhor Jesus Cristo toda a autoridade. E ainda no Salmo 24, verso 1, o salmista Davi, ele declarou levantai, ó portas, as vossas cabeças, e levantai-vos, ó entradas eternas, para que possa entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O salmista perguntava. E respondia, é o Senhor forte e poderoso, ele é o Rei da Glória. Dessa forma, quando Paulo escreveu aos crentes efésios sobre Jesus ter o domínio sobre tudo, isso acalmou o coração ou os corações daqueles crentes, porque eles viam agora que havia uma proteção divina contra os demônios. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que as pessoas deveriam descansar na verdade, e a verdade os libertaria. E conhecereis a verdade vos libertará. Por isso, quando os 7 filhos de Seva, que era um sacerdote em Éfeso, tentaram expulsar demônios usando o nome de Jesus, o nome de Paulo, eles não conseguiram, porque eles não tinham a autoridade de Jesus. Eles não eram comissionados para isso. E é dito no livro de Atos que essa pessoa endemoniada pulou sobre os 7 filhos de Seva e os dominou, a ponto de eles saírem totalmente feridos. Isso alastrou-se por toda a região e mostrou que Paulo usava a autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre os demônios. Até Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, na página 289, ela escreveu o seguinte: por essa manifestação do poder de Cristo foi ganha poderosa vitória sobre os demônios a favor do cristianismo, porque Deus operou na própria fortaleza da superstição que era Éfeso. A influência do que havia acontecido espalhou-se de uma forma tão ampla que o apóstolo Paulo não pôde dimensionar. De Éfeso, as novas notícias circulavam por vasta extensão e foi forte o impulso dado à obra do cristianismo. Então, com isso, o que aconteceu? O diabo fez papel de bobo. Jesus Cristo tinha realmente toda a autoridade e Paulo mostrou isso, porque Paulo expulsava demônios, curava pessoas, até lenços e pedaços da roupa de Paulo eram levados para curar doentes. E isso se evidenciou como sendo um poder, não que Paulo possuía, mas que Jesus havia dado para Paulo. Então a exaltação de Jesus no céu foi algo assim que deixou os crentes efésios assim numa situação confortável, porque eles acreditavam no poder de Cristo. A pergunta número 5 diz assim: como a exaltação de Cristo no céu, tendo poder sobre tudo no céu e na terra, que vantagens a igreja obteve com isto? Aqui está o texto, Efésios 1, 22, 23, Paulo escrevendo, e Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, e a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Paulo, então, para a pergunta, como a exaltação de Cristo no céu, dominando tudo, trouxe vantagens para a igreja? Resposta: a igreja foi beneficiada com o poder de Cristo, disponível para atender suas necessidades em qualquer tempo. Logicamente, para isso, o apóstolo Paulo escreveu que a igreja tem que ser uma igreja pura.
uma igreja onde não haja assim a influência do pecado dominando, onde os membros vivam no vínculo da paz através do Espírito Santo. Então essa igreja tem autoridade. Um irmão escreveu num dos blogs na internet, a igreja que eu acredito. Se você quiser olhar depois, muito bom, o irmão José Walter escreveu um blog, ou seja, com esse título, A Igreja que Eu Acredito. E ali tem vários detalhes de uma igreja que pode ser poderosa. É o que o apóstolo Paulo dizia para a igreja de Éfeso. Vocês precisam ter uma igreja que tenha Jesus com toda a plenitude do poder. E para isso, vocês têm que andar no vínculo da paz, deixar o Espírito Santo trabalhar com vocês, ter uma vida, uma conduta religiosa que as pessoas possam admirar. E com isso, logicamente, a igreja vai ter poder. Tá? Quando Paulo declarou que Cristo era o cabeça da igreja, logicamente, a igreja era o corpo. Então, pessoas de diferentes assim, formas, pessoas assim, que não tinham a mesma constituição, mas tinham a mesma crença. E essas pessoas diferentes, unidas num corpo só, que era Jesus, como o nosso corpo. Nós temos vários membros, cada um tem sua função, mas todos contribuem para a uniformidade, a unidade do corpo que funciona perfeitamente. Por isso o apóstolo Paulo diz, nós somos o corpo de Cristo. E para isso nós temos que trabalhar unidos pelo Espírito Santo. E dessa forma o poder vai estar disponível para a igreja. Hoje nós temos igrejas muito fortes, igrejas fracas, igrejas mais ou menos medianas. Por quê? Depende da consagração dos membros que estão envolvidos na tarefa de conduzir a igreja. A liderança tem o papel fundamental de levar os membros para uma consagração no Espírito Santo. Por isso, existem igrejas onde o demônio não se manifesta. E existem igrejas que o demônio se manifesta, porque a igreja está muitas vezes fraca. Mas sempre Deus levanta pessoas poderosas, espiritualmente poderosas, para assim trazer espiritualidade à igreja. Essas pessoas não trazem assim nenhuma glória para si, mas sempre em nome do Senhor Jesus. Nenhuma pessoa consegue expulsar um demônio em nome de si mesmo, mas sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. É como disse o demônio para os filhos de Seva, eu conheço Jesus e nós conhecemos Paulo, mas vós, quem sois? Então, nossa força tem que estar no Senhor Jesus Cristo. Nós temos que usar a autoridade que Deus concedeu a Jesus e Ele nos concedeu assim, de forma direta. Bic, nas ilhas ocidentais francesas, era um homem que tinha assim uma expressão notória naquela região. Todo mundo conhecia Bic. Bic era um feiticeiro, ele usava magia negra, ele tinha o poder de controlar os demônios, por incrível que pareça. Legiões de demônios obedeciam Bic, porque assim, o satanismo estava crescendo muito naquela região. Bic conseguia transportar cadáveres de um lugar para outro. Ele conseguia, através do demônio, saber onde estava uma pessoa em qualquer lugar do mundo. Ele conseguia matar pessoas, os clientes encomendavam, eu quero a morte dessa pessoa, eu quero que essa pessoa fique doente. Então os demônios iam e produziam doenças e morte nos clientes, ou seja, nas pessoas que os clientes de Bic solicitavam. E ele ganhava muito dinheiro com isso. Se tornou muito respeitado nas ilhas ocidentais francesas, lá perto da Austrália. Então este homem assim se tornou um homem temido por todo mundo. Um dia esse homem achou um folheto no chão, leu e o Espírito Santo falou no coração dele, renda-se ao poder do Senhor Jesus. Foi uma luta muito dura. A igreja adventista lutou 40 dias em jejum para que esse homem fosse liberto dos demônios. Ele tinha uma legião de demônios assim que o acompanhava. Quando Bic se converteu, foi uma luta muito grande para que ele pudesse se tornar assim um filho de Deus. E ele, sabe o que ele fez? No dia do batismo dele havia mais de 1000 pessoas na praia onde ele foi batizado. O pastor pediu que Bic queimasse todos os objetos que ele usava para a magia negra e para controle dos demônios. Ele fez uma pilha de quase 6 metros de altura, jogou gasolina e tocou fogo. E a fumaça daquilo que estava sendo queimado subiu ao céu e todo mundo viu e fotografou e filmou. Bic se tornou um servo de Deus respeitado. Deus havia vencido através do poder do Senhor Jesus Cristo. E esse homem se tornou um fiel servo de Deus e espera Jesus voltar. Bic era agora um filho de Deus transformado. A igreja utilizou o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo para dominar os demônios e o Espírito Santo ajudou na conversão de Bic. Por isso, todo o poder que existe hoje
da igreja está nas mãos do Senhor Jesus. Se a igreja for consagrada, a igreja é forte. Se a igreja, assim, ela for, assim, relaxada, ela será fraca. Um homem perguntou para, assim, um adventista: o senhor é o quê? Eu sou adventista do sétimo dia. Sua igreja é grande? Disse: não, tem apenas 36 membros. Mas você disse que a sua igreja é forte, então são todos ricos? Disse: não, são todos pobres. Como é que a sua igreja é forte, tendo apenas uma quantidade de membros tão pequena? Ele disse: é porque nós somos muito unidos, nós trabalhamos sob o poder do Espírito Santo, nós temos, assim, paz entre todos os irmãos, não há briga. Então, uma igreja assim, ela é forte com 30 ou com 500 membros. E é uma verdade. Quando a igreja se consagra para servir a Jesus, então todo o poder que Deus concedeu a Jesus é transferido para a igreja e a igreja prospera espiritualmente. Deus abençoe nossa igreja. Que nós possamos, como membros assim individuais e de forma coletiva, nós possamos ajudar a igreja com a nossa espiritualidade. Quando um membro da igreja está em pecado e ele está dentro da igreja, ele enfraquece a igreja. É só lembrar da história de Acã. Quando Josué venceu Jericó, Acã pegou uma capa babilônica e algumas moedas de ouro e escondeu no seu acampamento. E quando foram lutar contra a cidade de Ai, que era uma cidade pequenininha, tinha ali mais ou menos uns 3.000 soldados, Israel foi derrotado. Então não entendia o porquê. Aí Deus disse para Josué: tem um anátema, tem uma maldição no meio de Israel. E quando Josué pesquisou, achou Acã. E ele mostrou o fruto do seu roubo. Então, quando nós não nos consagramos, nós podemos trazer, assim, influência negativa para a igreja. O que devo fazer? Sair da igreja? Não. Sair da igreja? Não. Se consagre. Abandone o pecado e torne a igreja forte com sua presença. Deus abençoe a todos. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Nos ajude, Senhor, a termos mãos dadas com o Espírito Santo, para que nós possamos vencer nosso pecado pessoal e assim ajudarmos a igreja a ser forte para dar um testemunho até o Senhor Jesus voltar. Que haja uma bênção em todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Que a nossa igreja seja fortalecida pelo nosso testemunho pessoal. Amém.